Bom dia, jovens, tudo bem? Professor Cadu, hoje a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado, o famosão MOVE, né? Então, quais são as principais características desse tipo de movimento? A primeira é isso aqui, né? Então, no MOVE existe a grandeza chamada aceleração, tranquilão? Lá no MU a gente não tinha aceleração e por conta disso a velocidade era constante, nunca variava. Aqui já acontece algo diferente. Aqui você tem aceleração, ela tem um valor, ou seja, ela é diferente de zero, correto? E essa grandeza é justamente a responsável por fazer a velocidade variar em função do tempo. Então, por isso que eu coloquei, ó, a velocidade varia em função do tempo. Quando eu falo varia, a velocidade pode aumentar ou pode diminuir. Tranquilão? Outra característica importante da gente falar é a seguinte: a aceleração, nesse caso, ela vai ser constante, tá? Por quê? Por causa dessa palavra aqui, ó. Porque quando eu afirmo que o movimento é uniformemente variado, é que ele varia de maneira uniforme. E para acontecer essa uniformidade na variação da velocidade, eu tenho que assumir que a minha aceleração ela é constante. Ou seja, o valor da aceleração vai ter o mesmo valor. E esse valor de aceleração vai fazer a velocidade variar. Então, cuidado, tá? Então, nesse caso aqui, a aceleração é constante e a velocidade varia. Tem outros casos onde nem a aceleração é constante. Aí seria simplesmente movimento variado. Mas no estudo de hoje a gente vai assumir que a minha aceleração ela tem um valor e esse valor é constante, faz com que a velocidade varie em função do tempo, podendo aumentar ou diminuir. Vamos calcular a aceleração média então? Já que ela é a constante, vamos calcular? Gente, isso aqui dá para entender facilmente a gente fizer uma associação lá com o MU. Eu vou até fazer aqui, ó. Então, lembra, lá no MU, qual que era a primeira formulinha que a gente via lá? O cálculo de velocidade média, né? A velocidade média era ΔS por ΔT. Lembra disso? Então, o que significa ó, lá? Que para calcular a velocidade, correto? Eu variava o meu espaço em função do tempo. Naquele caso do MU, a velocidade era constante e o que variava era a posição em função do tempo. Aqui no MOVE, a gente vai ter aí, ó, uma fórmula que é muito parecida, só muda as letrinhas, mas o conceito é o mesmo, ó. Então aqui, lá a velocidade era constante. Quem que é constante aqui, ó? A minha aceleração. Então aqui eu vou ter uma aceleração média, ó. Tranquilo? Lá, quem variava eram as posições. Quem que varia aqui na minha análise? Ó, a velocidade. Então, ΔV por ΔT. Fechou então, galera? Olha como elas são bem semelhantes aí, mantendo até essas características, né? Do que está aqui, por exemplo, ó, é o que é constante e aqui é o que varia em função do tempo. Ó, o constante e o que varia em função do tempo. Vamos então começar a entrar agora na parte matemática, levando em consideração os conceitos da física. Primeira função que aparece aí é a da velocidade. Gente, como é que eu chego nela? Por essa fórmula aqui que eu acabei de te mostrar. Vamos abrir um pouco essa fórmula, vamos trabalhar alguns conceitos dela. Ó, gente, a aceleração média é a média, correto? De uma aceleração durante todo um percurso. A gente considera um único valor. Mas vamos imaginar que a gente agora quer aceleração instantânea, ou seja, olhando para um único instante do teu movimento. Então, nesse caso, eu vou tirar esse m e representar simplesmente por a de aceleração. É naquele instante que eu quero. É como olhar para o movimento num único instante. Você paralisa, você para o movimento, fotografa naquele instante. Você tem a aceleração ali, naquele instante. Igual. Bom, esse ΔV, o delta significa o quê? Variação, né? Então, ΔV, lembra? É a variação da velocidade. E para determinar a variação da velocidade, basta eu subtrair a velocidade final menos a velocidade inicial. Tranquilo? Dividido, vou seguir o mesmo conceito no tempo. A variação do tempo, ou seja, o quanto tempo passou, ou a duração do movimento, basta você pegar o tempo final menos o tempo inicial.
Tranquilo? Essa dedução? É bem parecida com a dedução lá do sorvete. Muito parecida. Vamos lá. Esse T0 eu vou considerar zero. Porque quando eu vou contar a duração de um movimento, eu começo do zero. Fechou? E aí fica só o T. O T, esse T vai ser a duração do meu movimento. Agora eu vou dar aquela ajeitada. Eu vou passar esse T multiplicando e vai ficar como? Ó, V menos V0, que é isso aqui, igual a A vezes T. Tranquilo? Aí, basta eu pegar esse menos V0 e passar para lá, como positivo. E ficaria como? Ó, V igual a V0 mais AT. Tá aí, gente. Então, tá aí a função da velocidade no move. E aí, o que significa cada coisa, né? Então, ó, o V é a velocidade final. Beleza? Tranquilo? Velocidade que o móvel vai chegar após a aceleração e após a duração desse movimento aí. O teu V0 é a velocidade inicial, né? A velocidade que ele estava quando ele começou a acelerar, correto? Gente, o A, não preciso nem falar, né? É o que a gente está vendo aí, a aceleração, fechou, né? E o T é a duração da tua análise aí, né? A duração do movimento. Duração do movimento ou do trecho que você está analisando. Tranquilo? Mais duas equações agora que você vai utilizar bastante para resolver os exercícios do Move, que é a função do espaço, ou seja, você determinar a posição que o corpo vai estar em função do tempo. Lá no MU você usava o sorvete, aqui vai ser um pouco maior porque entrou a aceleração na brincadeira. E a equação de Torricelli, que é uma fórmula onde você define aí velocidade e posição sem precisar do tempo. Ela é muito útil nos exercícios, vocês vão ver depois. Bom, o que diz a função do espaço? Vou dar uma resumida nela. Bom, o que diz a função do espaço? Ela diz assim, ó, ela começa parecida com o sorvete, parecida, mas depois ela já descamba para algo muito louco, ó. Presta atenção, ó. Então, S, ou seja, a posição final, é igual a posição inicial, até aí tá legal, né? Mas, opa, professor, você vai repetir, agora se prepara, ó. Lá era VT, né? Aqui já é um V0T. Por que V0? Porque aqui a velocidade muda, beleza? Não acabou, mas AT quadrado sobre 2. Fechou? Nossa, esse T parece um L cortado, né? Então, vamos deixar bonitinho aqui, ó. Tá aí, ó. Galera, essa aqui é a função do espaço, ó. Posição final, onde você vai chegar. Posição inicial, aonde você está saindo. Velocidade inicial, a tua velocidade quando começou aí o movimento, a análise, né? T, o tempo de duração da tua análise. A aceleração durante essa sua análise, esse seu movimento que você está olhando. E o T de novo. Esse T é o mesmo T que esse aqui, beleza? Então, se você tiver o tempo valendo 2, por exemplo, você joga aqui e joga aqui. Fechou? Gente, dá até para dar uma resumidinha nela se você pegar esse zero e passar para cá, pensando em deslocamento. Vamos supor que o exercício não se preocupa onde você estava e aonde você vai chegar. Ele só quer saber o quanto você andou. Por exemplo, você está no quilômetro 2 e você vai até o quilômetro 10. Quanto que você andou? De 2 a 10 você andou 8. É variação. Então, às vezes, o exercício não quer nem saber onde você estava e onde você vai chegar. Ele quer saber o quanto você andou. Aí dá para dar uma simplificada. Passa o S0 para lá, vai ficar S menos S0. É o tal do delta S, né? Ou, como eu gosto de colocar aqui, ó, eu já coloco um D. Por quê? É um D de deslocamento ou de distância percorrida caso você esteja na horizontal. Fechou? O quanto você andou, tá bom? Aí o que vai acontecer aqui? Você coloca esse restinho de fórmula aqui, ó. V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2, tá? Uma forma mais resumida, mas é a mesma fórmula, beleza? E Torricelli trouxe para a gente uma equação que eu posso analisar posições e velocidades sem a necessidade de saber o tempo. Isso é muito útil para você. O que diz ele? Ó? É o V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2AD ou delta S, depende, tá?
Esse D, gente, é o mesmo D que esse aqui, ó. Tem lugar que em vez de D coloca ΔS. D igual a ΔS, ou seja, o quanto você andou. É só questão de nomenclatura. O importante é você entender o conceito. Fechou, então? Nota que aqui você não tem tempo na equação, né? Aqui você tem as velocidades, a aceleração e a distância. É muito útil para você em exercícios que não dão tempo. Beleza? Gente, vamos falar um pouco de unidades. Como é que vocês medem essas grandezas aí? Nem é muita coisa, hein? Presta atenção. Se você olhar lá aquelas fórmulas que eu acabei de te mostrar, são 3, né? Desconsiderando lá da aceleração média, mas vamos olhar para a função da velocidade, a função do espaço e o Torricelli. 3. Nessas 3 fórmulas, as grandezas, as letras que aparecem são essas aqui, ó. Nada mais, nada menos. Tudo bem? Então nem tem muita coisa assim, ó. Presta atenção, ó. Eu sei que você está um pouco assustado com esse monte de letra, mas olha devagarinho, ó. Olha com atenção. Gente, posições. Posições, o espaço aonde o corpo está na trajetória. É a posição final e a posição inicial. Como é que eu meço isso? Tem um número e depois a minha unidade é o metro, né? Metro. Esse que eu uso aqui, tudo bem? Metro no sentido de grandeza, né? Claro que metro para 1, metros para mais de 1. Fechou? Então tá aí, ó. Então a letrinha é o meu M, é o que eu vou usar para medir posição. Galera, e o T? Fácil, é o tempo, né? Então o tempo a gente vai usar o segundo, tá? Então mais uma vez, estou falando no singular por questão de referência, né? Segundo para 1, segundos para números maiores que 1. Fechou? E a minha referência é o S. Essa referência é o tal do sistema internacional, que é a forma que se padronizou as unidades aí. Bom, velocidade, ó, é o V e o V0. Velocidade final, velocidade inicial. Como é que eu meço isso aí? Para achar velocidade, eu não divido espaço pelo tempo, não é isso? Espaço pelo tempo, velocidade, então é metro por segundo, beleza? Então, ó, metro por segundo. E aí vem a letrinha aqui, ó, M por S. Fechou? E aí, galera, aceleração. Finalmente chegamos nela. A gente não tinha visto a unidade de aceleração ainda, né? Para achar a aceleração, eu não divido a variação da velocidade pelo tempo, não é isso? ΔV por ΔT para achar o A. Ora, então eu divido essa unidade aqui, ó, ms, divido por S, correto? Então, ó, velocidade por tempo, essa unidade por essa unidade. E aí vai dar isso aqui, ó. Vai dar o metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque vai ter 2 segundos, né? Esse e esse. Na hora de você dividir lá a fração, você vai chegar nessa unidade aqui. Bom, vamos finalizando a nossa aula falando da classificação dos movimentos. Também é bem tranquilo, ó. Você tem 2 tipos de movimento no Move. O acelerado e o retardado. Tudo bem? Ó, acelerado. Como é que você define que um movimento é acelerado? Você tem 2 formas de definir. Primeira, se o módulo da tua velocidade, correto? Se o valor da tua velocidade aumenta no decorrer do tempo. Faz sentido, né? Se você está acelerando, então a tua velocidade vai aumentar com o tempo. Essa é uma definição então. Ó. Então, ó, quando o módulo da velocidade aumenta, tudo bem? Ó, com o tempo. Então, essa é uma forma de você definir que o movimento é acelerado. Outra forma, uma forma mais matemática, tá? É quando a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal. Então, se você verificar lá nos números, os valores, e verificar que, vou colocar outra cor aqui, ó, a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, o teu movimento também é acelerado. Isso acontece ao contrário. Ó. Então, se tiver uma velocidade negativa e uma aceleração negativa, ó, coincide o sinal, então o teu movimento é acelerado. Fechou? O retardado é o contrário disso tudo aqui, né? Então, quando que o movimento é retardado? É quando o módulo da velocidade diminui. É muito claro, é intuitivo isso, né? Então, o módulo da velocidade diminui com o tempo. Beleza? Ou
você faz essa análise de sinal. Então, no acelerado, os sinais são iguais. Já no retardado, você tem o quê? Os sinais contrários, né? Então, por exemplo, se a tua velocidade for positiva e a tua aceleração negativa, ó, retardado. E o contrário também. Se a tua velocidade for negativa, mas a aceleração positiva, retardado. Lembrando que velocidade positiva e negativa não tem a ver com aumentar ou diminuir. Lembra lá no MU, lá no movimento uniforme, a velocidade positiva é quando você vai a favor da trajetória e a velocidade negativa é quando você vai contra a trajetória. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, tenta pausar, volta um pouquinho, assiste de novo. Se persistir a dúvida, pode me perguntar, estou à disposição aí nos canais de comunicação. Obrigado por você ter me aguentado falando de física até aqui e até a próxima aula. Valeu?